Tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, nessa tarde de quinta-feira. É com muita alegria que a gente recebe a cada um de vocês que se conectam com o nosso culto do Evangelho no Lar nesse dia. E lembrando, reserve um recipiente com água para que seja fluidificada ao final com um passe, que é o tratamento espiritual à distância. E para dar início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem com o título Calma, do Espírito André Luiz, do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Ideal Espírita. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades aparecem, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Vamos agora para a nossa prece inicial. Convidamos a todos a silenciar, a
respirar calmamente, para uma melhor concentração, para um melhor contato com as forças divinas do alto. Senhor, nesse instante estamos todos nós unidos e reunidos em Teu nome. E te pedimos, Senhor, abençoa mais um Evangelho no Lar. Abençoa todos nós que estamos conectados, assistindo, Senhor, as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Nos auxilia a trazer para a nossa casa, a trazer para o nosso íntimo as Tuas palavras de consolação, de amparo e de alegria. Ilumina, Senhor, nesse instante a todos nós e nos auxilia a receber os Teus benefícios. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos para a leitura e o comentário do Evangelho. Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Vamos a mais um culto do Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo, e vamos falar sobre a virtude. Tema do capítulo 17, Sede Perfeita. Desde já possam reservar um recipiente com água para que a espiritualidade amiga possa fluidificar. A virtude. A virtude no mais alto grau abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem a pessoa de bem. Ser boa, caridosa, laboriosa, sóbria, modesta. São qualidades da pessoa virtuosa. Infelizmente, muitas vezes são acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as degradam e atenuam. Quem ostenta sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e possui o vício que lhe é mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome abomina-se alardear, há de ser adivinhada por ocultar-se na obscuridade e fugir da admiração das multidões. Virtuoso era São Vicente de Paulo. Virtuosos eram o digno cura d'Ars e muitos pouco conhecidos pelo mundo, mas conhecidos de Deus. Todas essas pessoas de bem ignoravam que eram virtuosas. Entregavam-se à corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A virtude assim compreendida e praticada é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita. É que vos exorto a consagrar-vos. Afastai dos vossos corações o pensamento de orgulho, vaidade e amor próprio, que sempre deformam as mais belas qualidades. Não imiteis a pessoa que se opõe como modelo e enaltece suas próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Tal virtude com ostentação muitas vezes esconde uma vastidão de pequenas torpezas e de odiosas indignidades. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, meus irmãos, à luz do Evangelho do Cristo, nosso modelo, nosso guia, que nos ensinou há mais de 2000 anos, cujos ensinamentos estão perpetuados ao longo da história. Seus ensinamentos fundamentais eram baseados na moral, no servir, no compartilhar, no acalmar as pessoas em suas dificuldades íntimas, em levar a esperança. Mais de 2000 anos se passaram desde que o Mestre esteve aqui neste orbe, planeta Terra, procurando espalhar essas boas virtudes. O Mestre Jesus
ele não ostentou, não teve posses, não acumulou, mas sim retirou de si, né? Buscando nos inspirar, mostrando, quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tudo isso só é possível compreender quando se aceita a reencarnação, que é o nascer de novo, que se concretiza numa nova oportunidade que Deus, o Criador de tudo, nos dá, para que nós possamos nos redimir dos nossos erros, das nossas invirtudes e muitas vidas praticadas por nós, mas que com essa benevolência divina nos dá nova oportunidade para a gente se redimir. Os tempos são outros, muitas coisas mudaram, mas a essência continua. O caminho para a evolução é a moral, não é o acúmulo de bens, não é onde você está, não é o que está ao seu redor, luxo, riquezas. As doenças, as dificuldades não devem ser motivos para ofuscar todas as virtudes que estão em nós. Nós podemos perguntar assim: como é que eu tenho virtudes? Todos nós fomos criados da mesma forma, mas com a centelha divina do amor, da qual brotam todos os sentimentos, uma vez que o amor é o maior dos sentimentos. Se nós não sentimos, se nós não entregamos ainda, é porque esse sentimento que faz brotar todos os outros, ele está ofuscado pela ira, pela ganância, pelo medo, pelo orgulho e pela vaidade, que são as chagas da humanidade, que são os vícios que momentaneamente ofuscam, como as trevas que estão envolvendo esses sentimentos. Então só precisamos acordar para essa realidade, vivendo no nosso dia a dia, no meio familiar, no trabalho, enfim, em todos os momentos de nossa vida, exercendo a paciência, com resignação, resiliência, pensar no próximo. Muitas vezes a cura das nossas enfermidades passa por compartilhar o que nós temos. Porque embora as nossas dificuldades nos façam sofrer, mas quando nós nos apoiamos no trabalho, no servir, quando colocamos um sorriso no rosto, quando elevamos os nossos pensamentos ao alto, em preces, em orações, porque nós nunca estamos sós. Quando fazemos isso, nós temos a assistência. Não necessariamente como a gente imagina. Quando nós pedimos a cura, nós vamos obter a força para vencer as dificuldades. Quando nós pedimos para que os nossos medos sejam combatidos, nós vamos encontrar a coragem para encará-los de frente. Quando nós pedimos sabedoria para
conseguir respostas, soluções, nós vamos encontrar o trabalho para desenvolver essa sabedoria. A vida é um plantio e a colheita é consequência do que nós plantamos. Que podemos ver nos ensinos do Mestre, que possamos nos convencer pelos exemplos dos livros de história, pelas histórias contadas em nosso meio familiar, pelo que nós presenciamos no dia a dia, as tragédias, situações que envolvem pessoas que estão presentes nas mídias. A gente costuma ouvir que a única coisa democrática é a morte. Muito embora o Espiritismo nos diz que a morte não existe. E se nós buscarmos o nosso íntimo, as revelações que temos nos sonhos, pelas intuições que temos, nós também vamos observar que a morte só é do corpo físico. E sim, ela é democrática, porque ela atinge crianças, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, sim, mas a morte do corpo, toda a nossa existência é um estágio, para que nós possamos passar por esse estágio, superando dificuldades, medos, enfim, todos os obstáculos, mas coletivamente, solicitando ajuda sempre que necessário, recorrendo às preces diariamente, silenciosas, se preciso dobrar os joelhos, sendo grato pelas dificuldades, por maiores que elas sejam, porque são bênçãos, para que nós possamos nos depurar, uma vez que somos seres reencarnantes e temos dívidas. Mas ao contrário das dívidas materiais aqui contraídas na Terra, essas dívidas, elas são aplacadas, mas pelas nossas boas ações. A partir do momento em que a gente abre o nosso coração e aceitamos viver com mais paciência, com mais empatia, com mais sorriso, com mais gratidão, sem reclamações, sem ansiedade, fugindo da ociosidade, buscando uma forma de ocupar o corpo e a mente, sempre servindo. Não existe a melhor hora para servir, esperar quando tiver dinheiro, quando tiver condições, esperar o próximo final de semana, o próximo ano, esperar resolver os seus problemas. É no hoje esse convite, entendendo que as ações boas aplacam a multidão de pecados. Dito por Jesus, a fé, ela move montanhas. A ação no bem, ela faz com que a gente quite as nossas dívidas e passamos a ter mais crédito com o Criador. O exemplo está aí. Mais uma vez, repetindo Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que não tenhamos medo do hoje, que não nos aflijamos mais, que não nos assustemos com o futuro, mas que possamos caminhar com leveza, com dedicação às coisas divinas, procurando sermos fraternos, irmãos, que não nos apeguemos aos problemas, porque em uma dessas passagens Jesus disse: olhai para os pássaros,
que todos os dias saem em busca do alimento, e há príncipes que nada guardam, mas que todos os dias Deus provê esse alimento. Não é nos acomodarmos em casa, irmos ao trabalho com dificuldades, que possamos saber organizar o nosso dia. Quando nos sentirmos frágeis, temos o direito sim de chorar, mas não de lamentar. Podemos sim sofrer pelas perdas, mas que não internalizemos isso, que seja apenas um momento. Lembremos que nunca estamos sós, e que quando nós evocarmos o nome de Jesus, individual, coletivamente, mas que antes disso tenhamos algo a oferecer, porque Jesus também disse que enquanto nós tivermos alguém que tenhamos que estender o perdão, com quem nos reconciliar, que nós voltemos para fazer isso antes de levarmos as nossas oferendas. Então que possamos viver melhor à luz do Evangelho, né? Que viva o nosso Mestre Jesus, que possamos abrir os nossos olhos, as nossas mentes e o coração que a Ele é associado de sentimentos, que se faça luz, que busquemos a luz, que acreditemos em dias melhores, que possamos viver as virtudes, valorizando-as todos os dias, que possamos aplacar esses vícios que só nos destroem, que têm nos destruído. Então, meus irmãos, essa é a mensagem do Evangelho de hoje, nesse capítulo 17, né? Sede perfeitos, a virtude, né? Lembremos que a virtude principal é o amor, e dela todas as virtudes brotam do amor. Tudo bem? Então, nesse momento a gente se prepara para o encerramento do culto do Evangelho no Lar, né? Mas antes, lembremos que ao final da nossa prece tem o passe. Então, que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao alto. Gratidão, paciência, resiliência, paz em nossos corações, luz, luz de esperança. Divino Mestre Jesus, abençoa os nossos lares, nos guia nesta caminhada, potencializa nossa fé, dai-nos forças para superar os obstáculos, porque os caminhos são necessários para que nós possamos cruzá-los com mais sabedoria, um sorriso. Olhai pelos enfermos do corpo e da alma. Direciona teus bálsamos para as casas de saúde e os lares onde se encontram enfermos, pessoas em desespero. Direciona teus bálsamos para as vias públicas, onde se encontram os loucos, os viciados, Mestre. Que todos nós possamos, em nossas preces e orações, orar por esses irmãos, por um mundo melhor. Pedimos também em especial pelos que governam as nações, pelos que compõem suas equipes, para que possam viver com humildade, servindo as suas nações, as áreas da saúde, da educação e da ciência, visando o desenvolvimento social, partilhando de suas ciências,
para que o verdadeiro progresso seja, acima de tudo, o progresso moral. Que as religiões se unam no propósito, seguindo as orientações, os ensinamentos do Mestre Jesus, guiando os seus fiéis com amor, ensinando-lhes sobre compartilhar, sobre partilhar. Enfim, te pedimos, Mestre Jesus, para um mundo melhor, mas que possamos entender que para construir um mundo melhor, antes de tudo, precisamos sermos melhores para o mundo. Nos guia, Mestre Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, até uma próxima oportunidade. Deus abençoe imensamente cada um de nós. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito
e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de